presidente Lula indicou Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Mas para a escolha ser confirmada, Galípolo ainda deve passar por uma sabatina no Senado Federal. Essa indicação agora, esse processo de indicação virou praticamente uma moeda de troca no Congresso Nacional. A avaliação é de que senadores estariam utilizando a sabatina como uma moeda de troca, de barganha, para a liberação de emendas. O governo espera votar essa indicação até o dia 10 deste mês, mas em meio ao impasse, essa análise pode acontecer apenas depois das eleições. De acordo com o presidente Lula, Gabriel Galípolo terá autonomia no Banco Central e, se tiver que aumentar os juros, ótimo. Vale lembrar que essa questão dos juros já levou o governo a fazer diversas críticas ao atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Como é que você vê essa mudança no Banco Central? Já era um nome que já estava sendo aguardado há muito tempo, né? Não havia mistério sobre quem é que o presidente Lula iria indicar para a presidência do Banco Central no lugar do Campos Neto. E como é que vai ser essa relação agora, meu querido João Belucci, se de repente o Banco Central e ali por meio do seu colegiado manter alta a taxa de juros? Aí o presidente Lula vai criticar da mesma maneira o seu indicado Gabriel Galípolo, ou aí não dá para criticar tanto o companheiro? E aí? Pois é, Cobeste, você vê que o governo Lula, ele perdeu o seu grande bode expiatório, que era o Roberto Campos, né? Que ele usava de bode expiatório para tudo, né? Inclusive, de alguma forma, na minha visão particular, incentivando algum ato eventual de violência contra ele aí nas ruas do Brasil afora. Agora você vê que o Galípolo, ele já sinalizou para o mercado, né? O mercado comprou a ideia dele. É importante dizer que não há essa sabatina sem uma prévia conversa, né? Todas as sabatinas ali no Senado são previamente ajustadas. Você tem ali alguns pequenos embates, mas dificilmente você tem um grande embate. Vide a última, né? Do Procurador-Geral da República e do Ministro do Supremo, que era Ministro da Justiça do Lula, o quão suave foi para os indicados e certamente, naturalmente, foram aprovados. O Galípolo já chegou ano passado a defender ideias altamente questionáveis e reprovadas pela ciência econômica, como a impressão de dinheiro. Na pandemia ele defendeu abertamente a impressão de dinheiro, espero que tenha voltado atrás. O mercado já chancelou, agora vamos ver na prática, porque na prática o Lula já detinha a maioria dos votos ali no colégio do Banco Central, né, onde é definida a taxa de juros, ele já poderia fazer isso. Quando ele criticava o Roberto Campos Neto, ele poderia via Senado afastá-lo também, que ele tem maioria no Senado. Então era uma crítica bastante protocolar, muitas vezes saía aquela nota da Gleice, nota do PT, que na verdade é o Lula falando, né? Quando não quer falar, nota do PT, nota da Gleice, criticando o Roberto Campos Neto. Agora ele perdeu o seu grande bode expiatório. Vamos ver como vai sair. Por hora o mercado comprou, a bolsa subiu, mas não sei se na prática vai dar certo. Até porque ele já deu uma pipocada, né? Ele falou que se precisasse ele aumentava os juros, depois tomou uma bronquinha lá do Lula e já falou, não é bem assim. Já começou pipocando e mostrando que vai obedecer o Lula acima de todas as coisas. Nós vamos continuar acompanhando esta autonomia de Gabriel Galípolo à frente do Banco Central. Quero muito saber a opinião do Emerson Tawil sobre isso, do Diogo da Luz e do Henrique Kriegner. Mas agora a gente dá uma pausa nesse assunto político, econômico, para falar sobre Paralimpíadas. Agora, ao assunto polêmico, ao assunto da política nacional e ao Banco Central e a escolha de Gabriel Galípolo. O Henrique Kriegner já havia feito a sua manifestação. Eu quero saber dos colegas também. Não fez? Foi o João Belucci. Tô querendo usurpar a sua função aqui, meu querido. Vai lá. Vai lá. Estamos de azul, né? Exato. Vai lá, Kriegner. Olha, eu acho preocupante, Koba, e quero sempre trazer esse alerta aqui, porque esse alerta vai nos ajudar, pelo menos, a manter aí o olho onde tem que manter, né? Que nós não temos uma promessa ou pelo menos uma segurança de independência. Nós vimos aí o presidente Lula embancando uma campanha aberta contra o Roberto Campos Neto, que fez, e é importante a gente dizer isso, um trabalho incrível durante o período do governo Bolsonaro e também aí no primeiro período do governo Lula. Fez um trabalho muito bom, um trabalho técnico, teve sim seus posicionamentos políticos que desagradaram o atual presidente, mas é importante a gente lembrar, o presidente Lula, e essa inclusive indicação está sendo antecipada, ela não está correndo de acordo com o rito normal. Então, numa indicação que está sendo antecipada, proveniente de uma campanha muito clara e muito aberta de enfrentamento do presidente da República com o presidente anterior, quais são as bases que nós temos para acreditar que vai ter independência? E a gente já viu o Galípolo dando uma leve pipocada aí nas semanas atrás. Então, essa pipocada já aconteceu. Então, qual que é a segurança que dá para ter, que o investidor dá para ter, também pode ter, e o cidadão brasileiro pode ter, de que não vai ter uma pressão acontecendo, tá bom, tem
o colegiado ali que ajuda a segurar, mas essa pressão, ela vai ser real sim. Independência pode ter, na minha visão, desculpa se é pessimista demais, mas pode até ter enquanto as câmeras estão aí olhando para o Banco Central, passa umas semaninhas, passa um mês ou dois, vai vir a mão pesada do governo federal ditando o que ele pode fazer e colocando um teto. O problema, e aí a pergunta fica, se ele vai se submeter a isso até o final. Né? Vai ou não vai, Emerson Tawil? Muito difícil, né? Para você ser alçado a esse cargo, você sabe que depende da vocação ali política. E como disse, quando o nome já está ali encartado, não existe nenhuma possibilidade, olha, vai aprovar ou não vai aprovar. Já está decidido. E esse é o grande problema até para a sociedade entender, porque essas tensões geradas pelo Congresso geram dividendos. E o que são? É as emendas parlamentares, né? Já chegamos aí a 37,6 bi, né? Na verdade, no total das emendas. E isso, toda a tensão gera balcão de negócios dentro do Congresso Nacional. Isso é muito maléfico para a sociedade, apesar de não entender. Mas como diz, o próprio atual presidente nomeado, que será nomeado, perdão, já sinalizou que não se sabe ao certo se vai realmente cumprir essa autonomia ou se será chancelado pelo governo. É muito difícil. A gente sabe que toda a proposta que foi colocada ao longo dos anos do governo Lula e a sua sucessão sempre tiveram ali a batuta, né, do governo sobre o presidente. Tanto é que foi um dos grandes debates que teve no governo anterior, dizendo que rechaçaram que tivesse essa autonomia e foi motivo de muita briga, de muita discussão. E agora vamos ver as páginas viradas, se realmente vão dar um enfoque para essa autonomia ou se vai ser mais do mesmo como a gente está acostumado. E aí, eu quero muito a sua opinião, meu querido Diogo da Luz. Eu tenho uma visão um pouco divergente. Porque não acredito que a gente vai ter divergência sem o Pacheco aqui. Vai lá, Júlio. Raivas, paixões e emoções de lado, a gente tem que fazer a análise o mais fria possível, até para saber lidar com adversários e parceiros nas caminhadas que a gente tenha. Então vejamos, os 2 primeiros governos Lula. Ele nomeou o Henrique Meirelles numa época que o Banco Central não era independente, mas ele deu autonomia e independência ao Henrique Meirelles porque o Lula pode ser o que for, mas ele de bobo não tem nada. Ele sabia que se as contas públicas não estivessem mais ou menos em ordem, se o dinheiro não estivesse minimamente valorizado, tudo se poderia perder. Agora, o que ele fez? Jogada política. Ele pensou no passo a passo como fazer isso. Primeiro, atacou fortemente o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e, logicamente, o associou o máximo que possível ao ex-presidente Bolsonaro, mostrando que aqueles lá são dos juros altos, são do mal e assim por diante, não querem o Brasil, e passou toda essa imagem. O mercado financeiro mostrou confiança no Galípolo e quase unanimidade do mercado pediu a indicação o mais rápido possível. E ele fez para acalmar o mercado. E agora vem os senadores quererem fazer uma chantagem não vamos dizer, tá? Uma pressão leve para poder antecipar ou não a sabatina, isso não tem a menor importância, é um blefe. Porque eles vão aprovar, não tenho dúvida nenhuma. E se aprovarem agora, daqui a 15 dias ou daqui a 60 dias, não vai mudar nada. Vai ser Galípolo o presidente do Banco Central. E o que a economia está mostrando? Aqui o desemprego está em queda, que a inflação está razoavelmente sob controle, que as coisas estão mais ou menos bem. Então, a possibilidade dos juros caírem a partir do final desse ano e principalmente ano que vem, se não houver nenhum contratempo, é grande. E qual vai ser a mensagem que o Lula terá passado? Aquele do passado era do mal e criava aumento de juros. Agora tem um homem independente, mas nomeado por um presidente sério, que quer bem o Brasil e etc e tal, e os juros estão baixando. É esse o discurso que ele quer. Se vai dar certo, o tempo vai dizer. Só vai mudar que não é mais esse cidadão, vai se tornar aquele cidadão, é isso? Vai mudar aquele cidadão, exatamente. Perfeito, porque o presidente Lula não fala o nome de Roberto Campos Neto, ele se refere ao presidente do Banco Central como esse cidadão, meu querido Emerson. Agora, e a segunda parte da notícia? A questão de que a aprovação do nome do Gabriel Galípolo na sabatina no Senado depende de emendas parlamentares, da concessão ali de emendas aos nossos senadores, meu querido João Belucci. E aí, é o preço da aprovação? É o preço. Eu imagino ali que o Senado, o Congresso, está pensando no bem da população com esse jogo que ele está fazendo, né? Lamentavelmente, não. A gente sabe que cada senador ali tem dezenas de funcionários, enfim, eles dependem desses valores da emenda. É questionável, né, essa questão da emenda para os parlamentares. Muita gente diz que é a favor, muita gente diz que é contra. E você, é a favor ou é contra? Eu não sei, eu saberia dizer, na verdade. Ela existe hoje.
tucanei, mas é verdade. Porque assim, ela tem utilidade. Ela tem utilidade, mas também ela é questionável. Porque se você tira ela abruptamente do parlamentar e não tem nenhuma outra base ali para ele atuar, também ele perde, né, a sua relevância. É evidente que ela é usada para inauguração de campinhos de futebol a cada eleição, mas assim, não sei se deveria tirar. O que eu acho que deveria tirar é o excesso de cargos dos senadores, né? Essa barganha política, com certeza deveria tirar. Agora, o lamento é que o Senado, na figura do seu presidente, vai pressionar o governo para mais verbas, porque o governo é refém do Congresso, né? Um governo, na minha visão, fraco, refém do Congresso, mas ele já está aprovado, isso é certeza. Vai ter uma ou outra pergunta mais difícil, sabe, Kobayashi? Aquela para deixar numa sainha justa, mas nada de demais. E lembrando que nos primeiros governos do Lula, que conforme o Diogo mencionou, o Brasil tinha um tal do boom de commodities que ajudou bastante. Você poderia pôr alguém até incompetente que daria conta ali, na minha visão. Primeiros governos do Lula, que teve Henrique Meirelles como presidente do Banco Central, em uma época em que ainda não havia a independência, a autonomia, pelo menos do Banco Central por força de lei, o que só veio acontecer, salvo engano, no governo Bolsonaro. Durante a pandemia, se não me engano. Durante a pandemia, exato. E a sua opinião, meu querido Henrique Kriegner? Você é a favor ou é contra das emendas parlamentares? Ou tem um meio termo aí, a favor das emendas, mas não do jeito que tá? Como é que é? Tem um meio termo, Koba, mas quando a gente olha o tanto de imposto que o município paga e tanto de imposto que o Estado paga, tudo que vai lá para Brasília, né? Você começa a pensar, poxa, mas vai para lá, eu sei que tem toda aí a parte, né, de distribuição do orçamento, mas o quanto que volta de fato para o pagador de imposto na cidade, o quanto que volta de fato para o governo estadual, e quando a gente pensa todo esse desarranjo que está acontecendo, aí você começa a ver, é por isso que as emendas elas ficam até mais valiosas, não só em termos de valor, mas elas de dinheiro, mas elas têm mais valor até, porque os municípios, a gente tem no Brasil 5.570 municípios, 89% deles não tem mais de 50 mil habitantes. Então, você tem pequenos municípios que não se pagam, que não têm uma estrutura, e você tem ainda municípios que são pequenos e ainda se dividem, e tem autorização para se dividir, e dividindo custa, vai ter que abrir uma prefeitura, vai ter que ter no mínimo 9 vereadores, que é o mínimo constitucional, vai ter que ter uma Câmara, vai ter que ter toda uma estrutura que custa dinheiro também. Então, e quando foi uma tentativa durante o governo Bolsonaro de reduzir o número de municipalidades, foi um caos, né? Um atentado ali aos direitos humanos, praticamente, as pessoas ali entrarem em parafuso, porque ia diminuir alguns municípios, ia ter uma fusão. Então, as emendas, elas acabam cumprindo esse papel, só que viraram moeda de troca em Brasília. Esse é o grande perigo. Tudo para decisão é com base nas emendas. Então, o governo federal, a impressão que dá, porque essa é a terceira vez, só nesse último mês que aparece a questão das emendas e das negociações, virou a única moeda que o governo tem. É um governo que vai perdendo sua sustentação, vai perdendo sua popularidade, e a única maneira que tem agora, já que as outras que foram testadas foram proibidas, agora essa maneira que apareceu aí das emendas, né? Já não dá para dar aquela mala antiga como já deu lá no início dos anos 2000. Já não dá para fazer via Petrobras o esquema. Como é que nós vamos fazer? Via emenda. E é aí que a gente fica nesse sistema, né? E eu quero saber a opinião dos colegas aqui também sobre as emendas parlamentares. A gente se lembra, por exemplo, na semana da votação da reforma tributária, no ano passado, da emenda à Constituição da reforma tributária, né? Lembrando que estão discutindo nesse ano a regulamentação por força de lei complementar, mas no ano passado, na semana de votação, foram despejados mais de 5 bilhões em emendas parlamentares. Foi uma coincidência, meu querido Diogo da Luz, ou tinha a ver com como é que cada um desses parlamentares iria votar, de acordo ou não com os interesses do governo? Nada de coincidência, e mostra o lado completamente errado do que fazem lá no Planalto Central. Sou totalmente contra as emendas parlamentares, porque é uma forma do parlamentar usurpar o dinheiro do orçamento que o executivo tem que desenvolver, e ele fazer jogo político, como eu falei agora há pouco, é para fortalecimento político, para ele poder se dar melhor na reeleição. O dinheiro devia ficar no município, nem vir para o Planalto Central. Se você nunca foi a Brasília, eu recomendo, tire um dia de folga e vá numa quarta-feira andar pelos corredores do Congresso. É triste ver a quantidade de prefeitos que está por ali passando o chapéu, pedindo por favor a um deputado que o atenda e que mande algum dinheiro para ele. Dinheiro esse que saiu das cidades, não tem sentido nenhum a gente mandar para Brasília, fazer ele se perder nos ralos e depois voltar muito pouco para as cidades de novo. E queria me contrapor a sua fala aqui, Kriegner. O problema do Brasil não é que tenha 5.546 municípios. A pequenina Suíça tem 2.222. O Reino Unido tem mais de 60 mil. Os Estados Unidos têm mais de 90 mil. O problema é que, mais uma vez, como você disse, a Constituição
Constituição Federal, o Planalto Central, determinam quantos vereadores têm que ter, a remuneração deles, o quanto o prefeito vai ganhar, vice-prefeito, e não dão o direito dos municípios se organizarem como queiram. Eles forçam os municípios a serem capachos do Planalto Central. Se tivessem liberdade, poderiam ser quantos municípios quisessem e que se virassem para poder subsistir. Esse é o caminho correto. E a sua opinião, meu querido Emerson? É difícil, mas também eu vou nessa mesma toada do Diogo. Porque... Então, para você não tem que ter emenda parlamentar? Não, isso? Por qual razão? Porque o legislador está ali para discutir legislação, lei. Ele precisa trazer resultados. E aí, quando você traz essa proposta da emenda, ele pode fazer sim, ele passa a ser um representante cambial, ele faz o direcionamento para onde tiver a maior base dele, ele acaba restringindo aqueles que são, que acabam contrapondo ele. Então você coloca de uma forma genérica, isso daí, muito pontual, ao invés de ser genérica, porque ele está ali como representante de determinado estado. Então, eu sou totalmente contra. E muito mais do que o Diogo falou, do próprio colega, assim, eu acho que o que falta um pouco é caráter. Né? Hoje a gente... Bondade sua, hein? Mas falta caráter. Por qual razão? Porque no passado existiam divergências, como sempre teve, mas o ponto central da mesa era o assunto de interesse coletivo, em que as partes, ainda que se destoassem, eles tentavam chegar a um denominador comum, o interesse global, coletivo. Hoje parece que o interesse vem só próprio, né? O egocentrismo centralizado de uma maneira assim nefasta, em que toda vez que há tensão, e aí por isso que a gente reforça aqui para a sociedade, olha, quanto mais briga tiver no Congresso, pior é para a sociedade, porque esses balcões de negócios fizeram parte, né? Foram inseridos de uma forma talvez involuntária, né? E acabaram criando raízes ao longo do tempo. Isso não pode ser a moeda de troca para se conquistar alguma coisa nesse país. Então, infelizmente, precisamos, mas eu digo sim com uma modéstia, porque até no reflexo e no espelho dos nossos atletas, de que existe ainda esperança nesse país, e uma delas é a resiliência e a persistência. Nós vamos persistir sempre para que as coisas possam mudar, aproveitando aqui que estamos em ano eleitoral e nossos representantes têm a obrigatoriedade de trazer um resultado para aquele eleitor. Depois de ouvidas as opiniões dos colegas, meu querido João Belucci, quero saber se você vai sair de cima do muro e vai dar uma opinião. Deixa eu te dar um outro argumento para você refletir e decidir. Os colegas aqui, então eu vou dar o argumento do outro lado, porque os colegas são contra a emenda parlamentar. O Kriegner achou o meio do caminho ali, podia ser, mas não podia ser desse jeito. E há quem diga que além da função legiferante do legislador, que é de criar leis, votar e discutir, há também a função de fiscalizar. É para isso que serve um parlamentar, seja do município, do estado ou da Câmara dos Deputados ou do Senado. Então ele tem que legislar e fiscalizar o executivo. E um jeito que ele tem de fiscalizar o executivo é ele participando do orçamento, porque se ele é o responsável por pegar uma fatiazinha do orçamento, determinar a remessa lá para sua base eleitoral, para a construção de um campinho de futebol para inaugurar no dia, nas vésperas da eleição, ele tem interesse que essa obra seja concluída. E aí ele fiscaliza o envio do dinheiro e o uso do dinheiro para a obra que ele tem interesse que seja entregue à população. Como é que você vê a opinião? Eu veria que eu tendo a ser a favor da emenda, mas com esses critérios, porque você vê que hoje grande parte os parlamentares são obrigados a destinar para a área da saúde, principalmente no âmbito federal. Ele sempre destina uma ambulância, um equipamento, enfim. Mas acho que seria a favor por essa questão, até para o parlamentar fica difícil dele prestar contas, né, para sua base, eles têm os seus redutos eleitorais. Acho que precisaria rever, né, a questão da emenda, a transparência, enfim. Mas não sou tão contra, acho que deveria existir, mas mais discutível, com mais transparência. E que o parlamento discuta. Foi no meio do caminho ali, né? Tá certo. E não pode a emenda PIX, né? Vamos concordar nisso? Sim, sem transparência. Emenda PIX, sem publicidade. Sem o Supremo decidindo lá com os presidentes da casa o que eles fazem. Eles que decidam. Aquela reunião foi interessante, né? Não se sabe se foi uma audiência, se foi um encontro, se foi, né? O que foi aquilo, mas fato aconteceu.